Olá, que bom ter você aqui. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma das grandes causas de conflitos nos relacionamentos humanos, que são os jogos do ego. Na Índia, eles dizem que 90% do sofrimento humano é decorrente dos jogos do ego. Então eu gostaria de trazer aqui hoje pelo menos 2 jogos do ego para que você se torne consciente de como que eles acontecem dentro de você. Porque enquanto você não tomar consciente, é como se a gente vivesse numa prisão, num automático, né? E a gente se achando que está certo. Então, o primeiro jogo do ego é justamente isso. Eu estou certo e o outro está errado. A pessoa passa, como eu já passei, você deve passar ou já ter passado, e ainda passo às vezes, porque a gente tem que estar muito atento, querer ver isso acontecendo dentro da gente, senão a gente entra no automático. Então, que a gente passa boa parte da vida tentando convencer o outro nos nossos relacionamentos de que eu estou certa. Agora você imagine, se tem um jogo de ego acontecendo dentro de mim, e todos nós temos ego, se a pessoa não está consciente e a minoria das pessoas está consciente disso, o jogo do ego está acontecendo no outro também. Então eu quero convencer o outro de que eu estou certa. Ele não vai aceitar, porque o ponto de vista dele é diferente. Então ele também vai querer me convencer de que ele está certo. E aí as pessoas entram num embate, num conflito nos relacionamentos, né? E aí surge ainda uma mágoa, um ressentimento, uma frustração, uma dor de que o outro não me compreende. O que a gente tem que ficar bem atento aqui é que o ego ele tem uma especialidade que é de encobrir a verdade e sair como vítima, né? Quem de nós não se faz de vítima, não se fez de vítima nas situações, né? É o nosso infantil, a gente se faz de vítima mesmo, porque o problema está no outro, o problema está no mundo. Então, o que acontece? Ele vai encobrir a necessidade que ele tem de impor o seu ponto de vista sobre o outro e convencer o outro de que ele está certo. Quando ele não consegue isso, a reclamação, a queixa é que a minha mãe não me compreende, meu marido não me compreende, o meu filho não me compreende. Essa semana mesmo eu estava escutando uma pessoa e ela estava assim, e é real, em dor, em sofrimento, porque ela tem sentido uma desconexão na relação com a mãe dela. E ela relatando o quanto que a mãe não se aproxima dela, não faz questão de vir na casa dela, não liga para saber da neta. E aí eu fui conversando com ela foi descrevendo melhor a relação e resumindo. Ela não concorda com a forma que a mãe cuida da irmã, ela acha que é errado o que a mãe faz com a irmã, é errado o tipo de comida que a mãe come, é errado a forma que a mãe cuida do lixo na própria casa, a forma que a mãe guarda a roupa. Então, é como se para o ego se sustentar e se afirmar, ele precisa o tempo inteiro se convencer de que o ponto de vista dele é o correto e que o outro está errado. Então, cria uma rigidez mental, uma rigidez em conceito de certo e de errado, né? E aí a mãe, é claro, vai se sentir criticada, julgada, e tem um conflito, então, nessa relação, e a mãe está se distanciando. E é o que acontece. Quando a gente é muito rígido no nosso ponto de vista, nos nossos conceitos, a gente vai se distanciando das pessoas. E é bem da verdade, a gente vai se distanciando da nossa própria essência. É como se o nosso coração começasse a se fechar, porque a gente vai se ressentindo, que ninguém me compreende, ninguém me dá razão, né? E o nosso coração fechado, com a mente presa, aprisionada numa rigidez de conceitos, as conexões vão se rompendo. As pessoas vão se distanciando, vão se fechando e às vezes vivem debaixo do mesmo teto, como filhos e pais,
como nos casamentos, né? As pessoas até vivem, mas completamente distanciadas. Aí, quando eu vou escutar casais, eu não posso colocar o casal junto, porque um tá acusando o outro de que o outro tá errado e o outro certo, o outro tá errado e o outro certo. Então a gente não sai disso, né? É preciso querer ver esse jogo do ego operando em si e se questionar, se colocar em dúvida. Será que só eu tô certo o tempo todo? Né? Será que o outro não tem o ponto de vista dele? Eu não posso validar isso também? Eu não posso acolher? Como que a gente flexibiliza, então? Já já eu vou dar algumas dicas de como que a gente percebe isso acontecendo. E algumas coisas simples que a gente pode fazer para sair desse joguinho, né? O outro jogo é eu sou boa, então se o outro pensa ou faz diferente de mim, ele é ruim. Quantas pessoas, e eu não me excluo, porque eu tenho ego, eu sou humana, como todo mundo, não passaram ou estão vivendo situações em que tem que ficar julgando, criticando o outro para que no fundo ela se sinta boa. A gente já viu aqui no vídeo, eu coloco aqui o card, sobre a carência afetiva nos relacionamentos, como superá-las, que o ego ideal é formado na infância. A partir do momento que ele descobre que tem que esconder tudo aquilo que ele julga que é ruim para receber amor, reconhecimento, valorização do outro. Então, nesse momento, começa a operar um jogo do ego, que é o jogo de que eu sou boa e o outro é ruim. Agora, você imagina o que é um relacionamento em que a pessoa fica o tempo todo com a necessidade de convencer o outro que ela está certa e desqualificar o outro para ela se afirmar como sendo boa. Caramba, não tem relacionamento que vai funcionar, não é mesmo? Vai ter muita dor, muito sofrimento, ressentimento, mágoa, o coração se fechando, desconexão. E a gente vê isso muito. Nós estamos falando aqui em nível de relacionamentos afetivos, mas a gente também vê isso na sociedade. Quantas pessoas estão rompendo relacionamentos? Amigos, de novo, familiares, vai ser sempre, né? As pessoas que são importantes pra gente, que é onde a gente mais sente. Mas quanto conflito não está tendo na sociedade? Porque uma ideologia, não quero nem entrar em questão de política, mas uma ideologia, uma forma de pensar de um grupo é certo, a outra é errada. Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas é só para a gente ver que a escala dos conflitos nos relacionamentos humanos não está só no âmbito familiar, nas relações pessoais, não. Enfim, então aqui é bem importante a gente prestar atenção nesse primeiro jogo que eu estou certo, o outro errado, eu sou bom, o outro é ruim, e o quanto que o ego faz, ele encobre para que ele não seja flagrado. O ego ele se mantém firme e forte, né? Tendo a razão, estando certo, não sendo flagrado, porque ele não quer perder força. Então ele vai assim sorrateiramente colocando desculpas e outros pretextos, né? Como eu não sou compreendida, para ele não ser flagrado. Em decorrência de estar certo, de ser boa, acabo que eu desenvolvo um padrão de comportamento que as coisas têm que ser do meu jeito na hora que eu quero. E aí, de novo, um cabo de força, um embate, desgaste. Quem não viveu isso? São raríssimas as pessoas no planeta Terra que têm um certo nível de consciência que não vive mais isso. Então, eu convido você a se observar. Observe as suas emoções, os seus pensamentos. Vai para dentro, reflita, medite. E queira ver se você tem esse jogo operando dentro de você. Um dos dois. Estou certo, o outro errado, eu sou boa, o outro é ruim, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, e os encobrimentos que o ego faz. Como que você pode ter uma dica? Cada vez que você se pegar se sentindo contrariado, irritado, frustrado, é um sinal, é um alerta. Vai para dentro, reconheça a emoção e observe os pensamentos que estão acontecendo aqui na mente. Aí você vai ter notícias. Porque a emoção que emerge cada vez que isso acontece vai ser da irritabilidade, da frustração, da raiva, ok? E o coração vai se fechar, é claro. Então, tendo reconhecido isso, respira, relaxa no desconforto, reconhece, e eu usei durante muito tempo para mim mesma, como se fosse um mantra. Tá tudo bem, Angelita, relaxa, você não está no controle. Tá tudo bem, Angelita, relaxa, você não tem que estar certo o tempo todo. Você não precisa disso. Relaxa.
E aí, uma pergunta que me fizeram uma vez, que no meu processo, que foi assim, um tapa na cara, mas é verdade. Angelita, você quer estar certa ou você quer ser livre? Porque você está certa. No teu ponto de vista, você está certa. É assim que você sente, é assim que você vê as coisas, né? É assim que você experiencia o mundo. Quem sou eu para dizer que você está errado? Eu vi isso e foi assim um presente que eu ganhei. Então eu quero compartilhar esse presente com você. Você quer estar certo? Você quer ser bom? Ou você quer ser livre? Ser livre dos jogos do ego, ter relacionamentos mais saudáveis, com menos conflitos, com mais qualidade, e você passar a abrir o coração, né? No começo ele é dolorido realmente. No começo é mais difícil. Mas à medida que você vai praticando isso, vai fazendo esse exercício, e você vai, né? O ego vai se rendendo. Ele vai se rendendo com o tempo, porque o ego é como se fosse um aspecto muito infantil nosso, que ele precisa se afirmar, ele precisa se sentir amado, valorizado, importante, ter poder, ter fama, ter reconhecimento. Ele precisa se sentir o rei da cocada, né? Então, quando a gente agora se enxergar com alguns comportamentos ou alguns pensamentos de que a gente quer ser o rei da cocada, a gente dá um passinho para trás, né? Um passinho de humildade, reconhece, olha, não, eu não preciso ser o rei da cocada, eu não preciso estar certo o tempo todo, eu não preciso ser boa, né? A minha questão, ela é comigo mesma, é o quanto eu me sinto bem comigo, o quanto eu consigo me valorizar, me reconhecer. É óbvio que nós nos machucamos a vida inteira, tem muita feridinha aqui, né, dentro desse coraçãozinho para ser curada, mas tá tudo bem, com uma insistência amorosa todos os dias, vamos lá, nos acolhendo, pegando a gente no colinho, né, soltando essa necessidade de ser o rei da cocada, e aí a gente vai se libertando. A vida vai ficando mais leve, e os relacionamentos vão ficando melhores. E assim a gente vai superando os conflitos nos relacionamentos. A gente não precisa ser melhor que os outros. A gente só precisa fazer o melhor que a gente pode e deve fazer pela gente mesmo. A gente não precisa ser o bom, estar certo, né? Tá tudo bem. E aí a gente chega no último ponto, que é importante a gente aprender a se vulnerabilizar, né? Reconhecer a nossa condição, ok? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui embaixo no vídeo. Eu peço que, se você achar esse vídeo útil para alguém, que possa ajudar alguém no seu processo de autoconhecimento, compartilhe. Compartilhe que, quem sabe, alguma palavra, às vezes é uma frase que a gente fala, uma palavra-chave, vira a chave dentro da pessoa. E ela vai fazendo as pazes com a pele que habita, fazendo as pazes consigo mesma, fazendo as pazes com esse mundo. Tá bem?